Olá, pessoal, tudo bem? Então a gente agora vai para quarta parte dos vídeos, né? Onde a gente vai falar um pouco mais, né, sobre toda essa parte da Evodevo que eu vim conversando com vocês, né, da Eco-Evodevo, dos artrópodes, né, com alguns exemplos que a gente estuda no laboratório, outros laboratórios, né, de excelência do mundo, demonstrando para vocês como que o conhecimento que a gente tem de Ecoevodevo, ele pode auxiliar a gente a entender tanto os processos de desenvolvimento, quanto de evolução, quanto de ecologia. Tá? Então, uma ciência muito interdisciplinar. E para isso, a gente utiliza aquilo que a gente chama de uma abordagem multiespécies. A gente utiliza o que? A gente estuda esses processos de desenvolvimento em várias espécies e faz uma abordagem comparativa. Dentro dos nossos estudos, aquilo que a gente estuda, né, dentro desse contexto de ecoevodel, é aquilo que a gente chama de vias de sinalização. Então, vias de sinalização nada mais são do que, na verdade, vias de sinalização são formas das células se comunicarem entre si, tá? E elas normalmente se comunicam a partir de sinais externos, receptores e mudanças no processo de transcrição de outros genes, tá? Isso é uma via de sinalização, um sinal externo para um sinal interno que muda não só o transcriptoma, que é o conjunto de todos os transcritos da célula, mas também a forma, muitas vezes a proliferação, o estado da célula, tá? Então, nesse primeiro estudo que eu trago aqui, que a gente publicou alguns anos atrás, a gente investigou uma dessas vias de sinalização, que é a via de folded gastrulation, que é FOG em inglês, né? Folded gastrulation, e a gente estudou o papel dela na morfogênese de algumas espécies de insetos, pegou representantes de grandes ordens. Então, nesse caso específico, a gente utiliza o quê? A gente utiliza insetos normalmente que são transgênicos, que eles têm o quê? Eles têm proteínas fluorescentes, que a gente chama de genes repórteres, e que essas proteínas, esses genes fluorescentes, eles fazem com que a gente consiga marcar as células. A gente consegue ver as células migrando ao longo do tempo e do espaço, tá? De uma forma, de uma forma que a gente possa avaliar a função de determinadas vias de sinalização, de moléculas importantes para o desenvolvimento. Então, vocês vão ver alguns vídeos aqui. Um desses vídeos é um vídeo de embriões de besouro que contém essa proteína fluorescente verde, a chamada GFP, e cada um desses núcleos que vocês vão ver nesse primeiro vídeo aqui da esquerda, cada uma dessa bolinha é um núcleo de um embrião de besouro do tipo selvagem, esse white type em cima, e embaixo um que a gente fez. Não um transgênico, mas a gente consegue, a partir de RNA de interferência, aquilo que a gente chama de RNAi, a gente consegue diminuir a expressão de um gene, no caso, se for do gastrulation, e acompanhar como que as células se movem, o que acontece no processo de formação de morfogênese, né? Aquilo que a gente chama de morfogênese, a geração da forma. Então, nesse vídeo aqui da esquerda, vocês primeiramente vão ver, né, aqui o tipo selvagem, olhando para aqui para cima, você vê o embrião, essas células menores, e essas células maiores, as bolinhas mais espaçadas, elas são chamadas células extraembrionárias, da serosa, que é a membrana que envolve o ovo do inseto. Então, o que a gente está vendo aqui no tipo selvagem é a região da cabeça, do lado esquerdo, no alto, e a região posterior, onde tem os outros segmentos. Então, esse embrião ele se formou direitinho, o embrião fica na periferia, fazendo essa forma de como se fosse aqui bem na periferia o embrião, e essas células extraembrionárias localizadas aqui bem ao longo de todo o ovo, porque eles envolvem o ovo, né? Enquanto que no embrião, que a gente diminui a expressão de photogranulation, de FOG, você acompanhar esse vídeo de baixo, vocês vão ver que esse processo de migração dessas células anteriores aqui da serosa, essas células não recobrem o embrião. Elas não fazem esse processo de recobrir o embrião. Aí o embrião acaba demorando mais para quê? Para alongar. O embrião, como se fosse mais gordinho, ele não alonga tão bem, não chega lá na região anterior, né? Como o outro embrião. Então, isso foi uma evidência de que essa via de sinalização é importante para quê? Para esse processo de migração
também das células, né, de mudança de morfogênese e migração envolvendo esse ovo pela região ventral. A mesma coisa aqui nesse segundo vídeo, aqui já é uma outra molécula da via de sinalização do FOG, que a gente chama de concertina, né, o receptor intracelular, né, proteína G, e ele aqui um tipo selvagem, você vê o embrião, ele consegue, né, nesse vídeo, né, se a gente olhar esse vídeo aqui do meio, o embrião selvagem, mesma coisa, você tem o recobrimento, aquelas células extraembrionárias envolvem o embrião, enquanto que na concertina isso não acontece. Então aqui no final você fica com essa região anterior aqui da serosa que não migrou, essas células não migraram, uma região posterior bastante grande, e as células germinativas também não conseguem fazer o processo de invaginação. A gente fez isso em besouro e também fez isso em grilos, né? Grilos bimaculados, experimentos aí do Matt Benton, né? Que está nesse artigo. Ele, aqui é uma linhagem transgênica que cada bolinha dessa é um núcleo, né? De grilos bimaculados. E o que a gente está observando aqui é o quê? No tipo selvagem, vocês vão ver que o embrião se desenvolve bem aqui na região posterior, né? Enquanto as células extraembrionárias ficam na região anterior. Olha, aqui é a região da cabeça, mais para trás é o mesoderma, enquanto que o misRNAi, né? O MIS é um receptor dessa via de Fogg, o embrião em si ele não se forma bem, as células não fazem um processo que a gente chama de celularização muito bem, elas não migram corretamente, o embrião consequentemente morre. Então aqui a gente propôs, né, utilizando esse estudo multiespécies, né, a gente realmente conseguiu propor o que é, quais são os papéis dessa via de sinalização na evolução, da formação desse blastoderma celular, até passando pela serosa, por essa camada protetora, e também na região posterior, onde acontece o processo de gastrulação. Tá? Então, essa é a importância de você estudar um processo de desenvolvimento utilizando ferramentas, obviamente, muito mais modernas, né, com essas linhagens transgênicas que você consegue observar o desenvolvimento embrionário, e mais do que isso, você consegue fazer isso em várias espécies, né? Fazendo isso em várias espécies. E é isso que a gente estuda quando a gente vai estudar um processo de desenvolvimento. Aqui um exemplo de uma via de sinalização, como a via de sinalização de decapentaplégico, DPP, ou BMP, né, que a gente conhece como BMP em vertebrados, em que você tem a molécula sinalizadora, que é esse DPP, uma molécula secretada que ela faz o processo de sinalização, tá? Nesse processo de sinalização você tem o quê? MED, né? Que é um fator de transcrição que se associa a um cofator e vai para o núcleo. Uma vez fosforilada, a MED faz o quê? Ela faz esse processo aqui de aumento ou diminuição, a regulação da transcrição. Vocês lembraram de biologia molecular, a RNA polimerase ela é recrutada para fazer o processo de transcrição. Quem faz esse recrutamento é MED, nesse caso específico da via de sinalização de BMP. Então, esses fatores de transcrição, né, vão estar, né, ligados a esses elementos regulatórios e vão fazer o quê? Mais ou menos transcrição que vão gerar novas proteínas. Então, cada uma das células do embrião em desenvolvimento, ela vai ter um transcriptoma diferente, ela vai produzir RNAs mensageiros que, por sua vez, vão dar origem a proteínas diferentes. E a gente estuda esses processos, muitas vezes, naquilo que a gente chama de formação de eixos do corpo. Então, você tem a região anterior, a região posterior, então esse é um eixo antero-posterior. Você tem a região ventral, aquilo que é o nosso ventre, nosso dorso, eixo dorso-ventral, e esse eixo próximo distal, aquilo que fica próximo, e aquilo que fica distal, mais distante. E isso é um processo que é importantíssimo para o organismo. Se a gente não formar os eixos de forma apropriada, a gente basicamente morre, e aí, consequentemente, você não tem o quê? A passagem dos gametas para a próxima geração, a espécie deixa de existir, né? E então os animais em geral, né, a gente classifica os animais que eles são pertencentes, eles possuem o quê? Uma simetria bilateral, ou seja, a gente fizer assim, a gente é simétrico bilateralmente. A gente tem um braço desse lado, braço do outro lado, uma perna desse lado, a perna do outro lado. E a gente fizer um corte aqui no meio do nosso corpo, você vai ver que a gente tem as mesmas estruturas dos dois lados. Quando a gente olha a filogenia dos metazoa, os diploblastos não têm isso, com algumas exceções em quinidários, né? Mas em geral a gente não forma quitenófilo, placozoa, porífero não tem essa estruturação do eixo antero-posterior, pelo menos não classicamente descrita. A gente vai ver que tem alguns artigos aí nos últimos anos que tem
questionado essa visão. Enquanto que os bilatérios, que têm três camadas germinativas, o ectoderma, mesoderma e endoderma, eles já possuem, né, tanto ecdysozoa, né, que tem os artrópodes, onicófora, etc., Lophotrochozoa, Annelida, molusco, Sipúncula, Briozoa, eles também possuem esse eixo antero-posterior e também têm simetria bilateral. E os deuterostomas também, com modificações no plano corpóreo, né, com simetrias pentarradiais, que a gente vê em equinoderma, etc., mas cordados, vertebrados e tal, a maior parte dos grupos eles possuem representantes com essa simetria bilateral. E aí, a questão que surge, né, que é importante é essa simetria bilateral ela é formada, né? Como que esses eixos do corpo são formados? Então aqui, mais uma vez, o eixo antero-posterior, o eixo dorso-ventral no peixe e o eixo destro-sinistro, né, direito-esquerdo, na lateralidade. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente fizer um corte aqui, né, chama de corte sagital, a gente vai ver os dois lados ali, direito e esquerdo, tá? Então, só para a gente fazer essa introdução, aí eu vou entrar realmente nos exemplos, esse é o último slide que eu vou também parar aqui nessa parte 4 do vídeo. O eixo antero-posterior, em geral, o que a gente observa é que na região posterior a gente tem muita sinalização de Wnt, que é o WNT, também chama WNT, a gente tem muita aqui na região posterior, muito Wnt. Na região anterior a gente tem pouco Wnt. A mesma coisa a gente observa com BMP ou DPP em vertebrados. A gente tem um lado, que nos vertebrados é a região ventral, que eu tenho muito BMP, eu tenho pouco BMP na região dorsal, tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar detalhando um pouco aquilo que a gente conhece dessa padronização e mostrando para vocês, como essa é uma aula letiva e que mas normalmente alunos muito interessados, né? E como que a gente aborda isso também mais uma vez numa questão multiespécie, né? Você, ao estudar vários organismos pertencentes a vários filos, você começa então a ter o quê? Um cenário evolutivo em que você vai saber como que aquilo evoluiu, tá? Então eu vou parar aqui nesse vídeo, mas nos próximos a gente vai estar dissecando um pouco como que essa via de Wnt aqui ela atua no eixo antero-posterior nos diferentes animais e depois a gente vai falar um pouquinho também dessa via de BMP. Sempre lembrando que a gente aqui está tentando lidar com o quê? Com o mecanismo, a gente está tentando entender a presença e a ausência de componentes dessas vias e como isso pode ter moldado o processo de evolução ao longo do tempo, como que isso gerou novidades evolutivas, né? Como que isso gerou as formas que a gente conhece hoje em dia, ok? Então eu vou parar por aqui e a gente já vai no próximo vídeo, a gente já vai entrar realmente no, naquilo que é como que a via de Wnt, por exemplo, padroniza o eixo ângulo posterior, beleza? Tá? Então vou parar aqui o vídeo e agradeço a paciência de vocês.